Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Semana passada nós estudamos a respeito de Paulo em Roma. E agora Paulo está numa prisão domiciliar, mas ele pode receber os irmãos em Cristo, ele pode receber em sua casa visitas, pessoas, viver uma vida normal. Ele está preso, não pode viajar, mas pelo menos ele está no conforto da sua casa. E Paulo ele começa a ficar ciente das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, nas igrejas que ele tinha fundado, que ele ajudava na questão de ensino e de palavra. E ele ouviu falar que os judeus que tinham se convertido estavam voltando às velhas práticas do judaísmo, abandonando o cristianismo, estavam desanimados. Então ele toma uma iniciativa de escrever uma carta para esses hebreus, para esses judeus convertidos. Acontece que tem pessoas que não sabem se essa carta foi feita por Paulo, tem alguns teólogos que questionam, mas Paulo ele tinha esse hábito de escrever as cartas, e enviar para as igrejas. Há uma linha teológica muito forte que afirma que Paulo que realmente escreveu essas orientações aos hebreus. E Paulo ele vai falar sobre a excelência de Cristo. Então o que acontece? Quando nós estamos na nova aliança, que é o que nós recebemos do Senhor Jesus a partir da sua vida, do seu ministério, aquelas coisas do Velho Testamento, as leis, os profetas ficaram para trás. Isso aí não tem mais relevância. A importância agora é nós focarmos em Cristo Jesus. Ele é o Senhor, o nosso negócio é com o Senhor Jesus. Então nós como cristãos nós temos que estar focados nos ensinamentos de Jesus e na sua mensagem salvífica, na sua mensagem de salvação, de transformação para conduzir o homem a uma eternidade. E isso é interessante, porque Paulo ele vai começar, essa carta ela vai começar a falar primeiramente sobre a supremacia de Cristo. Cristo é colocado num lugar realmente que chama a atenção para que as pessoas voltem os olhos para Ele, E isso está bem alicerçado em fé, na esperança e ânimo. Vemos que hoje muitas pessoas estão perdendo essa fé, estão perdendo a esperança e o ânimo. As pessoas estão desesperadas porque a gente vê só o caos ao nosso redor e pessoas sem saber o que fazer, num momento de desespero. Então, agora é a hora de nós voltarmos com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança e redobrarmos o nosso ânimo, renovar nossas forças e olharmos para Cristo Jesus, Agora é exercício da fé. E o objetivo que eu quero falar hoje é pontuar sobre a autoria, e os propósitos dessa carta, expor a superioridade de Cristo em relação aos profetas, porque os profetas eram o porta-voz de Deus no Velho Testamento, e mostrar a superioridade de Jesus que está acima de tudo. O Senhor Jesus foi elevado acima de tudo. Então, é isso que nós vamos dar uma olhadinha hoje nessa lição. Olha, então, para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, e vamos ler junto o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele mesmo será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Então, versículo 8 continua: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos seus anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Que texto maravilhoso! Olha só, o texto áureo aí que a gente vai destacar é o que está no primeiro versículo, porque diz assim: lá atrás, no Velho Testamento, o Senhor Deus falava através de profetas. Então, a informação da direção de Deus, da sua vontade, das suas ordenanças, tinham homens representantes, que eram chamados de profetas, e falavam a nós o que nós deveríamos fazer e como proceder. Mas hoje Jesus, ele é a referência para nós seguirmos. Então, para que nós possamos ter uma ideia clara do que Deus quer, é só olharmos para Jesus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, no seu comportamento, na sua forma, em todos os aspectos. Ele é a expressão maravilhosa da vontade de Deus personificada para nós. Então, isso para nós ficou muito mais claro, muito mais fácil, porque nós, sendo discipulado por alguém, né, que tem uma capacidade clara de transmitir a direção, nos dá a clareza, nos dá a firmeza, a certeza de que estamos fazendo o que é certo. Porque o Senhor Jesus, ele é muito enfático e seguro em tudo aquilo que ele fazia. E ele deixou bem claro sobre o seu propósito. Então ele é um Deus que fala, é um Deus vivo, atuante, verdadeiro. E as suas palavras são palavras de eternidade. As suas palavras, seus ensinamentos, aquilo que Deus passa para nós, é algo que vai, transcende para a eternidade. Então não é uma coisa que ficou lá atrás. Não é uma palavra que se perde nos escombros da história. Não, a sua palavra é viva, é para hoje, é para todos os dias, é para o resto de nossas vidas e para a eternidade. A sua palavra, ela é incrivelmente atual. E por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Foi uma estratégia muito inteligente, foi uma coisa assim realmente inacreditável. Eu acho que nem o diabo podia imaginar que o Senhor Jesus ia se esvaziar de tal forma, assim infiltrar no ventre de uma pessoa humana, de uma mulher, ficar ali concebendo durante o período de toda a gestação, entendeu? E depois ainda passar por todo o desenvolvimento de uma criança, se tornar adulto para exercer o seu ministério. De uma forma plena, o Senhor Jesus fez isso. E essa carta aos Hebreus é uma mensagem de instrução e exortação que serve à igreja de Cristo ao longo dos séculos. Essa exortação serve para nós até os dias de hoje, porque nós temos visto comportamentos semelhantes, né, ao comportamento das pessoas daquela época em relação a essa questão de velhas práticas, voltar aos ritos, coisas que já não servem mais. A velha aliança ela não serve mais, e isso também é característico para os judeus. Tem cristão entrando nessas práticas. E essa carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. E ela tinha a seguinte razão: os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-lo a perseverar. Eu acho que essa palavra de perseverar está muito atual nos dias de hoje, porque eu vejo que nesse momento que nós vivemos, nós estamos num divisor de águas, né? O crente, ele vai ficar mais crente, e aquele que não é tão crente em Cristo Jesus, que não é tão firme na fé, ele abandona. Então nós temos visto gente aí com viés aí até comunista dentro da igreja. Gente, nós não podemos ter essa linha de pensamento. Nós temos que estar firmes na fé e olharmos para o Senhor Jesus. E essa carta foi escrita para esses cristãos judeus que provavelmente se encontravam fora de Roma, né? E a data mais ou menos, provavelmente lá por 70
depois de Cristo, permite nos situar antes da destruição do templo. O templo foi destruído em 70, né, com Tito. Então provavelmente foi um pouco antes isso, que eles ainda estavam vivendo ali como igreja, né? Quando veio a perseguição, eles se espalham, eles fogem. De fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Apostasia é quando as pessoas se afastam, né? Elas se distanciam das coisas de Deus. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo. Em razão disso, estavam voltando às antigas práticas judaicas. Então, é visto como um retrocesso, né? O cristianismo judaizante nos dias atuais também está começando a aparecer. As pessoas vestem roupas parecidas, fazem ali uma arca meia boca ali de madeira, com uns símbolos. Então tem uns crentes evangélicos aí, que se dizem evangélicos, criando esse retrocesso, colocando esses símbolos judaicos, pastores que colocam aquele chapéu na cabeça de sacerdote. Mas essas pessoas não têm nada a ver, porque para você ser um levita na época tinha todo um procedimento bem rígido, né? Tinha que ser de uma determinada tribo, tinha que passar por purificação, tinha todos os procedimentos, né? Legado relacionado à época. Então hoje a gente não tem nada a ver com isso mais. Hoje nós estamos em Cristo Jesus, conforme está escrito em Hebreus. E essa revelação profética, né, fala da supremacia de Jesus. Ele é o autor dos Hebreus. Primeiramente fala em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas. Hoje nos fala através do seu Filho. O autor mostra em Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta ao seu povo. Não é um Deus mudo, né? Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. É interessante que o tempo do verbo sempre está no tempo presente. A gente vê Jesus falando: eu sou aquele que vos consola, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou aquele que te dá o ânimo, né? Então você vê que o Senhor Jesus ele sempre fala no tempo presente, né? Eu sou o que anda pelos 7 castiçais. Eu sou o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Então Jesus está falando de uma forma assim, clara, objetiva, presente e atual. As pessoas às vezes não têm uma visão clara sobre isso. Então ele é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que governa, e todas as coisas subsistem por intermédio dele, através da sua palavra, através da sua ação, né? E certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós 3:7. E o próprio Senhor Jesus é também colocado como a grande voz profética para nossos dias, né? O Senhor Jesus em Lucas, ele fala tantas coisas que haveria de acontecer. Ele é a voz profeta também para o nosso tempo. Então é revelado à igreja. A igreja sabe o que vai acontecer sobre o anticristo. A igreja sabe sobre a Nova Jerusalém. A igreja fala sobre as pestes, sobre as doenças, sobre as guerras. A igreja sabe sobre as perseguições. Tudo isso o próprio Senhor Jesus, ele como uma voz profética disse que haveria de acontecer. E essa revelação, né, na nova aliança, né, Deus falou tudo através do Senhor Jesus. É o que fala no livro de Hebreus. Antigamente falava pelos profetas. Hoje ele tem falado de forma clara através do Senhor Jesus, né? E olha, ele fala com a igreja, ele fala para o mundo, ele fala para os judeus, ele tem palavra para os 3 tipos de nações desse planeta. Ele fala para o perdido, para o gentil se arrepender. Ele fala para a igreja exortando para se manter firme, para se manter constante. Ele fala para o judeu largar as velhas práticas e converter-se ao cristianismo em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus é quem fala nos dias de hoje. E esse espírito profético, que é o Espírito de Cristo, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e a vontade de Deus para o seu povo. E isso sempre alinhado com as Escrituras. Então é uma visão clara, é um objetivo claro do que o Senhor Jesus quer em todas as épocas da história da igreja. Nós estamos no ano de 2021
E durante todo esse tempo a mensagem foi uma só: hoje é o tempo de salvação. As boas novas do Evangelho significa, é uma mensagem, é uma boa notícia para a sua vida tem jeito. Cristo quer te dar uma vida abundante e em eternidade. E esse objetivo é colocar Jesus no ponto mais alto da revelação profética. Ele é a revelação final. Os profetas eram importantes no Antigo Testamento, mas a relevância deles estava longe daquilo que realmente Deus queria revelar para as pessoas. Mas Jesus, ele vem de uma forma clara, impactante e sublime no aspecto do que Deus queria para o homem. Jesus é maravilhoso, então ele vem e traz essa mensagem para nós. Os profetas eram apenas servos, mas o Filho era herdeiro de Deus e é o agente da criação. O versículo 2 fala isso, né? Ele é o herdeiro, né? Ele foi gerado, né? Todas as coisas foram criadas, mas Jesus foi gerado. Jesus saiu do próprio Deus, da sua essência. E ele é o agente da criação. Todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele. E através dele as coisas funcionam e subsistem. Ele é o Redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo de Deus. Ninguém se colocou no lugar de um pecador. Somente o Senhor Jesus fez isso. Da antiga nova aliança, Cristo é a revelação plena de Deus Pai. Por isso ele é superior aos profetas. Então ele é superior a tudo. Ele é até superior aos anjos. Nós lemos lá que até os anjos são orientados a adorarem. O Senhor Jesus está elevado acima de tudo. Todo o principado, toda a autoridade, toda a potestade, todos os homens, a criação, o universo, tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, os demônios, os anjos, todos se curvam em adoração a Ele, porque Ele é superior a tudo. Ele é superior em natureza e na sua essência. A gente tem que ter sempre em mente que o autor tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. Seu foco aqui são os anjos, no versículo 4. Jesus é o reflexo da glória de Deus e possuidor da mesma essência divina. Cristo é o Deus revelado, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Cristo é superior em majestade e deidade. O autor dos Hebreus mostra que os anjos são criaturas e que Jesus, o Filho, é criador. Então os anjos foram criados por Jesus. Tudo foi criado por Ele, porque Ele é eterno, Ele sempre existiu. Lewis observa que o Deus gera é Deus, assim como que o homem gera é homem. Os anjos não possuem a mesma essência divina que o Filho, né? Eles não têm a mesma matéria, eles não têm a mesma essência, eles são seres diferentes, né? O Senhor Jesus foi gerado do próprio Deus. Os anjos são criaturas do Senhor Jesus. Ele é superior a tudo, superior aos anjos em relação à natureza, essência, majestade e deidade. Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente de Alexandria faz amplo uso das exortações encontradas nessa carta e assim fazer reconhecer o profundo valor espiritual de Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse é um conselho diligente, né, para as pessoas. Se você ouvir a voz hoje, não endureça, se entregue a Ele, que é a coisa certa a ser feita, é a coisa melhor a ser feita, é a coisa mais inteligente a ser feita, é a coisa mais segura a ser feita. Inclinar-nos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus é maravilhoso. É nele que nós temos que nos esforçar em ser parecido com Ele, refletindo a glória de Deus através da pessoa de Jesus em nossas vidas. Que essa semana, se você se sentiu enfraquecido, se você se sentiu desanimado, leia novamente esse capítulo de Hebreus e se sinta fortalecido e se apegue a essa palavra com todas as suas forças, palavras de vida eterna, palavras onde só o Senhor Jesus tem a segurança de nos afirmar, né, de chancelar como uma verdade absoluta.
Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estudar mais uma história, mais um capítulo. Espero que Deus tenha abençoado você nesse dia de domingo com essa palavra maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é superior a tudo. Que Deus abençoe os irmãos.